2. NHRI. Alguma coisa aconteceu com aquela menina. Nari beliscava as migalhas do fetier muito devorado. Com a mente acelerada depois do usar, tinha parado em um café local em vez de seguir para casa e, horas depois, ainda estava lá. Ela girou o copo, a borra vermelha do chá de hibisco correu pelo fundo. Nada aconteceu, sua idiota. Você não escutou voz nenhuma. Nari bocejou, apoiando os cotovelos na mesa e fechando os olhos. Entre o compromisso de antes do alvorecer com o Baixa e a longa caminhada a outro lado da cidade, estava exausta. Uma tosse baixa chamou sua atenção. Nari abriu os olhos e encontrou um homem com a barba cheia e uma expressão esperançosa parado perto de sua mesa. Nari sacou a adaga antes que o homem conseguisse falar e bateu com o cabo contra a superfície de madeira. O homem sumiu, e um sussurro percorreu o café. As peças de dominó de alguém caíram no chão. O dono olhou com raiva e Nari suspirou, sabendo que estava prestes a ser expulsa. Inicialmente, o homem lhe recusara serviço, alegando que nenhuma mulher honrada ousaria sair desacompanhada à noite, ainda mais visitar um café cheio de homens estranhos. Depois de exigir saber repetidas vezes se os homens da família dela sabiam onde estava, a visão das moedas do zar tinham finalmente feito com que se calasse, mas Nari suspeitava que aquela breve acolhida estava prestes a terminar. Ela se levantou, deixou algum dinheiro na mesa e partiu. A rua estava escura e incomumente deserta. O toque de recolher dos franceses tinha assustado até mesmo o mais noturno dos egípcios para que ficasse do lado de dentro. Nari manteve a cabeça baixa enquanto caminhava, mas não demorou para perceber que estava perdida. Embora a lua estivesse forte, aquela parte da cidade lhe era estranha, e Nari circundou o mesmo beco 2 vezes, procurando pela rua principal sem sucesso. Cansada e irritada, parou do lado de fora da entrada de uma mesquita silenciosa, contemplando a ideia de se abrigar ali pela noite. A visão de um mausoléu distante acima do domo da mesquita chamou sua atenção. Nari congelou. El Arafa, a cidade dos mortos. Uma extensa e linda massa de campos fúnebres e tumbas. El Arafa refletia a obsessão do Cairo com todas as coisas funerárias. O cemitério percorria o limite leste da cidade, uma coluna de ossos quebradiços e tecido putrido onde todos, desde os fundadores do Cairo até seus viciados, eram enterrados. E até a praga resolver a escassez de moradias no Cairo alguns anos antes, servira inclusive como abrigo para migrantes sem terem para onde ir. Foi uma ideia que a fez estremecer. Nari não compartilhava do conforto que a maioria dos egípcios sentia perto dos mortos, ainda mais do desejo de ir morar com uma pilha de ossos em decomposição. Achava cadáveres ofensivos. O cheiro deles, o silêncio, era tudo errado. De alguns dos comerciantes mais viajados, ela ouvira histórias de gente que queimava os mortos, estrangeiros que achavam que eram espertos ao se esconder do julgamento de Deus, gênios, pensava Nari. Subir em uma fogueira crepitante soava maravilhoso em comparação com ser enterrada sob as areias sufocantes de El Arafa. Mas ela também sabia que o cemitério era sua melhor esperança de chegar em casa. Podia seguir o limite norte até chegar a bairros mais familiares, e era um bom lugar para se esconder se desse com algum soldado francês em busca de fazer cumprir o toque de recolher. Estrangeiros em geral compartilhavam da apreensão de Nari com relação à cidade dos mortos. Depois de entrar no cemitério, Nari se ateve ao caminho mais exterior. Estava ainda mais deserto do que as ruas, os únicos indícios de vida eram o cheiro de uma fogueira para cozinhar há muito extinta e os gritos de gatos brigando. As crenas pontiagudas e os domos lisos dos túmulos projetavam sombras insanas sobre o chão arenoso. As construções antigas pareciam negligenciadas, os governantes otomanos do Egito tinham preferido ser enterrados na terra natal turca, e não consideraram a manutenção do cemitério importante, um dos muitos insultos que infligiram aos compatriotas de Nari. A temperatura parecia ter caído muito subitamente, e Nari estremeceu. As sandálias de couro desgastadas, coisas em farrapos, há muito pedindo substituição, pressionavam o chão macio.
Não havia outro som a não ser o das moedas tilintando na cesta. Já nervosa, Nari evitava olhar para as tumbas, contemplando, em vez disso, o tópico muito mais agradável de invadir a casa do Bacha enquanto ele estava em Fayum. Ao inferno se Nari permitiria que algum irmãozinho tísico a afastasse de um roubo lucrativo. Não estava andando há muito tempo quando ouviu um sussurro atrás de si, seguido por um lampejo de movimento que Nari viu pelo canto do olho. Poderia ser outra pessoa tomando um atalho, disse ela a si mesma, com o coração acelerado. O Cairo era relativamente seguro, mas Nari sabia que havia poucos finais felizes para uma jovem mulher sendo seguida à noite. A curandeira manteve o ritmo, mas levou a mão para a adaga antes de fazer uma curva abrupta mais para dentro do cemitério. Nari correu pelo caminho, assustando um vira-lata sonolento, então se abaixou atrás da entrada de um dos antigos túmulos do período Fatímida. Os passos seguiram. E pararam. Nari respirou fundo e ergueu a lâmina, preparando-se para berrar e ameaçar quem quer que fosse. Ela avançou. E congelou. Bazeema? A jovem estava no meio do beco, a cerca de 12 passos de distância, com a cabeça descoberta, a abaia manchada e rasgada. Bazeema sorriu para Nari. Os dentes dela refletiram o luar quando uma brisa soprou seus cabelos. Fale de novo, exigiu Bazeema, com uma voz forçada e rouca pelo desuso. Nari arquejou. Tinha realmente ajudado a menina? E se sim, por que, em nome de Deus, ela perambulava por um cemitério no meio da noite? Nari abaixou o braço e correu para a jovem. O que está fazendo sozinha aqui, menina? Sua mãe ficará preocupada. Ela parou. Embora estivesse escuro, nuvens repentinas haviam encoberto a lua, ela conseguia ver borrões esquisitos manchando as mãos de Bazeema. Nari inspirou profundamente, sentindo o cheiro de algo defumado e chamuscado e errado. Isso é, sangue. Pelo mais alto, Bazeema, o que aconteceu? Obviamente alheia à preocupação de Nari, Bazeema bateu palmas, extasiada. Será que é mesmo você? Ela circundou Nari devagar. À idade certa, refletiu a jovem. E juraria que vejo aquela bruxa em suas feições, mas, exceto isso, parece tão humana. O olhar de Bazeema recaiu sobre a faca na mão da curandeira. Mas imagino que só haja uma forma verdadeira de saber. Assim que as palavras deixaram a boca da menina, ela pegou a adaga, com movimentos impossivelmente rápidos. Nari cambaleou para trás com um grito de surpresa, e Bazeema gargalhou. Não se preocupe, curandeirazinha. Não sou tola, não tenho intenção de provar seu sangue eu mesma. Bazeema agitou a adaga em uma das mãos. Mas acho que vou tomar isto antes que você tenha alguma ideia. Nari ficou sem palavras. Ela observou Bazeema com um novo olhar. A criança assustada e atormentada não estava mais lá. À exceção das declarações bizarras, Bazeema se portava com uma nova confiança, o vento esvoaçando seus cabelos. Bazeema semicerrou os olhos, talvez percebendo a confusão de Nari. Certamente sabe o que sou. O Maride deve ter avisado a você sobre nós. O quê? Nari estendeu a mão, tentando proteger os olhos de um sopro de vento arenoso. O tempo piorara. Atrás de Bazeema, nuvens cinza escuro e laranja percorriam o céu, apagando as estrelas. O vento uivou novamente, como o pior dos Camacim, mas ainda não era a estação das tempestades de areia primaveris do Cairo. Bazeema olhou para o céu. Uma expressão de alarme brotou em seu rosto pequeno. Ela se virou para Nari. Aquela magia humana que fez, quem chamou? Magia? Nari ergueu as mãos. Não fiz magia nenhuma. Bazeema se moveu em um piscar de olhos. Ela empurrou Nari contra a parede do túmulo mais próximo, pressionando o cotovelo com força contra o pescoço da curandeira. Para quem cantou? Eu. Nari arquejou, chocada com a força dos braços finos da jovem. Guerreiro, acho. Mas não foi nada. Apenas uma velha canção zar. Bazeema recuou um passo quando uma brisa quente irrompeu pelo beco, cheirando a fogo.
Não é possível, sussurrou ela. Ele está morto. Estão todos mortos. Quem está morto? Nari precisou gritar por cima do vento. Espere, Bazeema, gritou ela, quando a jovem fugiu pelo beco oposto. Aonde vai? Nari não teve muito tempo para se perguntar. Um estalo partiu o ar, mais alto do que um canhão. Tudo ficou silencioso, então Nari foi arrancada do chão, atirada contra um dos túmulos. Ela atingiu a pedra com força quando um clarão a cegou. A curandeira se encolheu no chão, zonza demais para proteger o rosto da chuva de areia abrasiva. O mundo ficou silencioso, retornando com as batidas constantes do coração de Nari, o sangue fluindo para a cabeça. Pontos pretos surgiam em sua visão. A curandeira alongou os dedos das mãos e estalou-os dos pés, aliviada por ainda estarem no lugar. O estampido do coração foi aos poucos substituído por um apito nos ouvidos. Nari hesitantemente tocou o galo latejante na parte de trás da cabeça, contendo um grito ao sentir a dor lancinante. Ela tentou se libertar da areia que quase a enterrava, ainda cega pelo clarão. Não pelo clarão, percebeu a curandeira. A luz branca e forte ainda estava no beco, apenas condensando-se, ficando menor e revelando túmulos chamuscados pelo fogo conforme se retraía para dentro de si mesma. Conforme se retraía para dentro de algo. Bazeema não estava em lugar algum. Freneticamente, Nari começou a soltar as pernas. Tinha acabado de conseguir descobri-las quando ouviu a voz, nítida como um sino e irritada como um tigre, na língua que procurara a vida toda. Pelo olho de Suleiman, rugiu a voz. Vou matar quem me chamou aqui. Não existe magia, não existe djinn, nenhum espírito esperando para nos devorar. Suas próprias palavras decisivas para Yakbi voltaram a ela, debochando conforme a curandeira olhava por cima da lápide para trás da qual disparara quando ouviu a voz dele pela primeira vez. O ar ainda cheirava a cinzas, mas a luz que preenchera o beco diminuíra, quase como se tivesse sido sugada pela figura no centro. Parecia um homem, envolto em uma túnica escura que rodopiava em torno de seus pés como fumaça. Ele deu um passo adiante quando a luz restante sumiu dentro de seu corpo, e, imediatamente, perdeu o equilíbrio, agarrando-se a um tronco de árvore ressecado. Quando o homem se equilibrou, a casca da árvore incendiou-se sob a mão dele. Em vez de recuar, o homem se recostou contra a árvore incandescente com um suspiro, as chamas lambendo a túnica inofensivamente. Chocada demais para formar um pensamento coerente, ainda mais para fugir, Nari rolou de volta contra a lápide quando o homem chamou novamente. Kaisua, se esta for sua ideia de uma brincadeira, juro por meus ancestrais que o despedaçarei pena por pena. A ameaça bizarra pairou na mente de Nari, as palavras não faziam sentido, mas a língua era tão familiar que parecia tangível. Por que uma criatura de fogo lunática está falando minha língua? Incapaz de vencer a curiosidade, Nari se virou, olhando além da lápide. A criatura cavava a areia, murmurando consigo mesmo e xingando. Enquanto Nari observava, ele puxou uma cimitarra e a prendeu na cintura. A arma foi rapidamente acompanhada por duas adagas, uma enorme massa, um machado, uma longa aljava de flechas e um arco prateado reluzente. Com o arco na mão, ele finalmente cambaleou para cima e olhou para o fim do beco, obviamente procurando quem quer que, como ele dissera, o chamara. Embora não parecesse muito mais alto do que Nari, a ampla variedade de armas, o suficiente para combater uma tropa inteira de soldados franceses, era assustadora e um pouco ridícula. Parecia ser o que um menino vestiria quando brincasse de ser algum guerreiro antigo. Um guerreiro. Ah, pelo mais alto. Ele procurava por Nari. Fora ela quem o chamara. Onde você está? Gritou o homem, caminhando para a frente com o arco erguido. Estava chegando perigosamente perto da lápide de Nari. Vou despedaçar você em 4. Ele falava a língua dela com um sotaque letrado, o tom poético distoante da ameaça apavorante. Nari não tinha o desejo de descobrir o que ser, despedaçada em 4, significava. Ela tirou as sandálias.
Depois que o homem passou sua lápide, ela rapidamente se levantou e silenciosamente fugiu pela travessa oposta. Infelizmente, esquecera-se da cesta. Conforme se moveu, as moedas tilintaram na noite silenciosa. O homem rugiu. Pare! Nari acelerou, os pés descalços surrando o chão. Ela virou para uma travessa sinuosa e então para outra, esperando confundi-lo. Ao ver um portal escuro, a curandeira se esquivou para dentro. O cemitério estava silencioso, livre dos sons de pés em perseguição ou de ameaças coléricas. Poderia tê-lo despistado? A curandeira se recostou contra a pedra fria, tentando recuperar o fôlego e desejando desesperadamente sua adaga. Não que sua lâmina medíocre oferecesse muita proteção contra o homem excessivamente armado que a caçava. Não posso ficar aqui. Mas Nari não conseguia ver nada além de túmulos diante de si e não tinha ideia de como voltar para as travessas. Trincou os dentes, tentando reunir coragem. Por favor, Deus, ou quem quer que esteja ouvindo, rezou a curandeira. Apenas me tire desta, e juro que pedirei a Iacbe por um noivo amanhã. E nunca mais farei outro usar. Nari deu um passo hesitante. Uma flecha sibilou pelo ar. Nari gritou quando a arma cortou sua têmpora. Ela cambaleou para a frente e levou a mão à cabeça, sentindo os dedos imediatamente pegajosos com sangue. A voz fria falou. Pare onde está ou a próxima atravessa seu pescoço. Ela congelou, com a mão ainda pressionada contra o ferimento. O sangue já estava coagulando, mas não queria dar à criatura uma desculpa para lhe fazer outro buraco. Vire-se. Nari engoliu o medo e se virou, mantendo as mãos paradas e os olhos no chão. Por favor, não me mate, gaguejou ela. Eu não tive a intenção. O homem, ou o que quer que fosse, inspirou, o ruído era como carvão se apagando. Você, é humana, sussurrou ele. Como conhece Divaste? Como pode sequer me ouvir? Eu. Nari pausou, surpresa ao finalmente descobrir o nome da língua que conhecia desde a infância. Divaste. Olhe para mim. Ele se aproximou, o ar entre os dois ficou morno com o cheiro de limão queimado. O coração de Nari batia tão forte que ela conseguia ouvir como se estivesse nos ouvidos. A curandeira inspirou fundo, obrigando-se a encará-lo. O rosto dele estava coberto como o de um viajante do deserto, mas mesmo que estivesse visível, Nari duvidava que teria visto qualquer coisa além dos olhos verdes. Mais verdes do que esmeraldas, eram quase fortes demais para se encarar diretamente. Os olhos dele se semicerraram. O homem afastou o lenço de cabeça de Nari e ela se encolheu quando ele tocou sua orelha direita. As pontas dos dedos eram tão quentes que até mesmo o breve toque foi o suficiente para escaldar sua pele. Chafite, disse o homem, baixinho, mas diferentemente das outras palavras, o termo continuou incompreensível na mente de Nari. Mova a mão, menina. Deixe-me ver seu rosto. Ele afastou a mão dela antes que Nari pudesse obedecer. Àquela altura, o sangue tinha coagulado. Exposto ao ar, o ferimento de Nari coçava, ela soube que a pele estava se unindo de novo diante dos olhos dele. O homem saltou para trás, quase se chocando contra a parede oposta. Pelo olho de Suleiman. O homem a olhou de cima a baixo de novo, farejando o ar como um cão. Como fez isso? Indagou. Seus olhos intensos brilharam. É algum tipo de truque? Uma armadilha? Não. Nari ergueu as mãos, rezando para que parecesse inocente. Nenhum truque, nenhuma ameaça, eu juro. Sua voz, foi você quem me chamou. Ele levantou a espada e encostou a lâmina curva no pescoço da curandeira, com a suavidade da mão de um amante. Como? Para quem está trabalhando? O estômago de Nari se revirou em um nó apertado. Ela engoliu em seco, resistindo à vontade de recuar da lâmina no pescoço, sem dúvida que tal movimento terminaria mal. Ela pensou rápido. Sabe, tinha uma outra menina aqui. Aposto que ela chamou você. Nari apontou para a travessa oposta com o indicador, tentando forçar alguma confiança para a voz. Ela foi por ali.
Mentirosa, sibilou o homem, e a lâmina fria pressionou mais firme. Acha que não reconheço sua voz? Nari entrou em pânico. Era normalmente boa sob pressão, mas tinha pouca prática em ser mais esperta do que espíritos de fogo enfurecidos. Desculpe. E eu apenas cantei uma música. Não tive a intenção de, ai, gritou ela, quando o homem pressionou a lâmina com mais força, furando seu pescoço. Ele afastou a lâmina e a aproximou do rosto, estudando a mancha de sangue vermelho na superfície de metal. O homem a farejou, levando-a para perto da cobertura de seu rosto. Ah, Deus! O estômago de Nari se revirou. Yakbi estava certo. Tinha mexido com magia que não entendia e agora pagaria por isso. Por favor, apenas seja rápido. Nari tentou se acalmar. Se vai me comer. Comer você? O homem fez um ruído de nojo. Apenas o cheiro de seu sangue basta para me tirar a fome por um mês. Ele abaixou a espada. Você tem cheiro de mestiça. Não é uma ilusão. Nari piscou, mas antes que pudesse questionar aquela afirmação bizarra, o chão estremeceu súbita e violentamente. O homem tocou o túmulo ao lado dos dois e deu um olhar obviamente nervoso para as lápides trêmulas. Este é um cemitério? Nari achou que aquilo era relativamente óbvio. O maior do Cairo. Então não temos muito tempo. O homem olhou de um lado para outro do beco antes de se virar novamente para ela. Responda-me, e seja rápida e honesta. Teve a intenção de me chamar aqui? Não. Tem alguma outra família aqui? Como isso poderia ser importante? Não, apenas eu. E já fez algo assim antes? Indagou ele, com urgência no tom de voz. Alguma coisa fora do comum? Apenas minha vida inteira. Nari hesitou. Mas por mais que estivesse apavorada, o som da língua nativa era inebriante, e não queria que o estranho misterioso parasse de falar. Então a resposta saiu de dentro dela antes que pudesse pensar duas vezes. Jamais chamei ninguém antes, mas eu curo. Como você viu? Ela tocou a pele da têmpora. O homem a encarou, com os olhos tornando-se tão intensos que Nari precisou desviar o olhar. Pode curar outros? Ele fez a pergunta em um tom estranhamente baixo e desesperado, como se tanto soubesse como temesse a resposta. O chão cedeu, e a lápide entre os dois se desfez em pó. Nari arquejou e olhou para os prédios que o cercavam, subitamente ciente de como pareciam antigos e frágeis. Um terremoto. Se tivermos sorte. Ele agilmente passou pela lápide desmanchada e pegou o braço de Nari. Dia, protestou ela, o toque quente do homem queimou a manga fina dela. Solte-me. Ele assegurou com mais força. Como saímos daqui? Não vou a lugar algum com você. Nari tentou se desvencilhar, então parou. Duas figuras magras e curvadas estavam na ponta de uma das travessas estreitas do cemitério. Uma terceira pendia de uma janela cuja gelosia estava estilhaçada no chão abaixo. Nari não precisou ouvir a ausência de batidas do coração deles para saber que os três estavam mortos. Os restos esfarrapados de mantos fúnebres pendiam das estruturas ressecadas deles, o cheiro de podridão enchia o ar. Deus seja piedoso, sussurrou Nari, e sua boca secou. O que são? Ghouls, respondeu o homem. Ele soltou o braço de Nari e empurrou a espada para as mãos dela. Tome isto. Nari mal conseguiu erguer a maldita coisa. Ela a segurava de forma esquisita, com as duas mãos, quando o homem pegou o arco e armou uma flecha. Vejo que encontrou meus servos. A voz veio de detrás deles, jovem e infantil. Nari se virou. Bazeema estava a poucos passos. Em um piscar de olhos o homem estava com uma flecha apontada para a jovem. Ifrit, sibilou ele. Bazeema sorriu educadamente. Afshin, cumprimentou ela. Que surpresa agradável. Pela última notícia que tive, estava morto, tendo ficado completamente louco a serviço de seus mestres humanos. Ele se encolheu e puxou mais o arco. Vá para o inferno, demônio. Bazeema gargalhou. Ai, não há necessidade disso.
Estamos do mesmo lado agora, não soube. A jovem sorriu e se aproximou. Nari conseguia ver um brilho malicioso nos olhos pretos dela. Certamente fará qualquer coisa para ajudar o mais novo Banu Naida. Mais novo o quê? Mas o termo devia significar algo para o homem. As mãos dele tremeram no arco. Os Nahidi estão mortos, disse ele, com a voz trêmula. Seus demônios mataram a todos. Bazeema deu de ombros. Tentamos. Tudo no passado agora, suponho. Ela piscou para Nari. Venha. A jovem a chamou para que avançasse. Não há motivo para dificultar isso. O homem, Afshin, como Bazeema chamara, se colocou entre as duas. Arrancarei você do corpo dessa pobre criança se chegar mais perto. Bazeema deu um aceno grosseiro para os túmulos. Olhe em volta, seu tolo. Tem ideia de quantos aqui têm dívidas com o meu povo? Preciso apenas dizer uma palavra e ambos serão devorados. Devorados? Nari imediatamente se afastou de Afshin. Espere. Quer saber? Talvez eu devesse apenas. Algo frio e afiado pegou seu tornozelo. Ela olhou para baixo. A mão ossuda de alguém, o restante do corpo ainda enterrado, a segurava firme. E puxou com força, fazendo Nari tropeçar e cair no momento em que uma flecha passou por cima de sua cabeça. Nari cortou a mão esquelética com a espada de Afshin, tentando não amputar acidentalmente o próprio pé. Saia, saia, ela gritou, a sensação de ossos na pele fazendo com que cada pelo do corpo se arrepiasse. De esguelha, Nari viu Bazeema cair. Afshin correu para o lado dela, colocando-a de pé enquanto Nari esmagava com o cabo da espada a mão que segurava seu tornozelo. Ela se desvencilhou e empunhou a espada. Você a matou. Afshin recuou com um salto para evitar a lâmina. Você estava indo até ela. Os gols gemeram, e ele tomou a espada de volta antes de segurar a mão de Nari. Não há tempo para discutir. Vamos. Eles correram pela travessa mais próxima quando o chão tremeu. Um dos túmulos se abriu com um estouro, e 2 cadáveres se atiraram contra Nari. A espada de Afshin disparou, fazendo as cabeças deles rolarem. Ele a puxou para um beco estreito. Precisamos sair daqui. Os gols provavelmente não podem sair do cemitério. Provavelmente? Quer dizer que há uma chance de essas coisas saírem e começarem a se banquetear de todos no Cairo? Ele pareceu pensativo. Isso forneceria uma distração. Talvez reparando no horror de Nari, Afshin rapidamente mudou de assunto. De qualquer forma, precisamos sair. Nari olhou em volta, mas estavam no centro do cemitério. Eu não sei como. Ele suspirou. Então precisaremos fazer nossa saída. Afshin indicou com a cabeça os mausoléus ao redor. Acha que consigo encontrar um tapete em algum destes prédios? Um tapete? Como um tapete vai nos ajudar? As lápides perto deles tremeram. Afshin chiou para que ela se calasse. Fale baixo, sussurrou ele. Vai acordar mais. Nari engoliu em seco, pronta para se juntar a esse Afshin se fosse a melhor forma de evitar se tornar refeição para os mortos. O que precisa que eu faça? Encontre um tapete, uma tapeçaria, cortinas, algo de tecido e grande o suficiente para nós dois. Mas por quê? Ele a interrompeu, apontando com um dedo para a direção dos sons que vinham do beco oposto. Chega de perguntas. Nari avaliou as tumbas. Uma vassoura estava do lado de fora de uma, e as gelosias da janela de madeira pareciam novas. Era grande, provavelmente do tipo que tinha uma pequena sala para visitantes. Vamos tentar aquela. Eles seguiram sorrateiramente pelo beco. Nari tentou a porta, mas não cedeu. Está trancada, disse ela. Me dê uma de suas adagas, vou arrombá-la. Afshin ergueu as palmas das mãos. A porta explodiu para dentro, farpas de madeira se espalharam no chão. Vá, eu vigio a entrada. Nari olhou para trás. O ruído já chamara a atenção, um grupo de ghouls corria na direção deles. Eles estão ficando mais rápidos. A maldição leva tempo para aquecer. Nari empalideceu. Não pode matar todos. Ele a empurrou.
Então corra. Nari fez uma careta, mas seguiu apressadamente aos tropeços sobre a porta arruinada. A tumba estava ainda mais escura do que o beco, a única iluminação vinha do luar que atravessava as gelosias entalhadas e projetava desenhos elaborados no chão. Nari deixou seus olhos se ajustarem. O coração dela estava acelerado. É exatamente como sondar uma casa. Já fez isso centenas de vezes. A curandeira se ajoelhou para passar as mãos pelo conteúdo de uma caixa aberta no chão. Dentro havia uma panela empoeirada e vários copos, empilhados ordenadamente uns sobre os outros, esperando visitantes sedentos. Ela avançou. Se a tumba tinha sido preparada para convidados, haveria um local para visitas. E se Deus fosse bondoso e a família daquele morto em particular fosse respeitável, teriam tapetes ali. Nari avançou mais para dentro, mantendo uma das mãos na parede para se orientar conforme tentava adivinhar qual era a disposição do espaço. Ela jamais estivera dentro de uma tumba antes, ninguém que conhecia iria querer alguém como ela perto dos ossos dos ancestrais. O grito gutural de um bu cortou o ar, seguido rapidamente por um estampido pesado contra a parede exterior. Movendo-se com mais rapidez, Nari olhou para a escuridão, discernindo duas salas separadas. A primeira tinha 4 pesados sarcófagos enfurnados dentro, mas a seguinte parecia conter uma pequena área de estar. Algo estava enrolado em um canto escuro. Nari correu e o tocou, um tapete. Graças ao mais alto. O tapete enrolado era mais longo do que ela, e pesado. Nari o arrastou pela tumba, mas chegara à metade do caminho quando um ruído baixo chamou sua atenção. Olhou para cima, engolindo um punhado de areia que voou por seu rosto. Mas a areia foi varrida pelos pés dela, como se fosse sugada da tumba. Tinha ficado estranhamente silencioso. Um pouco preocupada, Nari soltou o tapete e olhou por uma das gelosias. O cheiro de podridão e decomposição quase a sobrepujou, mas ela viu Afshin, de pé, sozinho em meio a uma pilha de corpos. O arco dele havia sumido, em uma das mãos, segurava a massa, coberta de vísceras, e na outra a espada, com fluido escuro pingando do aço reluzente. Os ombros do homem estavam curvados, a cabeça dele baixa, em derrota. No fim da travessa, Nari via mais ghouls chegando. Por Deus, será que todos enterrados ali tinham uma dívida com um demônio? Afshin jogou as armas no chão. O que está fazendo? Gritou Nari quando ele lentamente ergueu as mãos vazias, como se orasse. Ah, mais! O aviso dela se dissipou. Cada partícula de areia, cada grão de poeira à vista se apressou em imitar o movimento das mãos dele, condensando-se e rodopiando em um funil espiralado no centro da travessa. Afshin respirou fundo e empurrou as mãos para fora. O funil explodiu na direção dos ghouls em disparada, um estalo se partiu pelo ar. Nari sentiu uma onda de pressão estremecer a parede, areia a golpeou vinda da gelosia aberta. E eles controlarão os ventos e serão os senhores dos desertos. E qualquer viajante que se perca em sua terra estará condenado. As frases vieram repentinamente a ela, algo que ouvira durante os anos em que fingira ser sábia a respeito do sobrenatural. Havia apenas uma criatura a qual aquela linha se referia, apenas um ser que infligia o terror em guerreiros calejados e mercadores experientes do Maghreb ao Hindi. Um ser antigo que se dizia viver para enganar e aterrorizar a humanidade. Um Jin. Afshin era um Jin. Um Jin de verdade mesmo. Foi uma percepção que a distraiu, que a fez se esquecer momentaneamente de onde estava. Então, quando aquela mão ossuda a puxou para trás e dentes se enterraram em seus ombros, Nari foi compreensivelmente pega desprevenida. Ela gritou, mais de surpresa do que de dor, pois a mordida não foi profunda. Lutou para tirar o ghoul das costas, mas ele envolveu seu corpo com as pernas e a jogou no chão, agarrando-se ao corpo da curandeira como um caranguejo. Conseguindo desvencilhar um cotovelo, Nari o empurrou com força. O ghoul caiu longe, mas levou um bom pedaço do ombro de Nari consigo. Ela arquejou, a ardência de carne exposta fez pontos surgirem em sua visão. O ghoul bateu os dentes para o pescoço dela, e Nari se afastou atrapalhadamente.
O corpo da criatura não era muito velho, carne inchada e um manto funerário surrado ainda cobriam braços e pernas. Mas os olhos dele eram uma ruína horrorosa e pestilenta de vermes se contorcendo. Nari sentiu tarde demais movimento atrás de si. Um segundo ghoul a puxou para perto, prendendo seus braços. A curandeira gritou: Afshin! Os ghouls a puxaram para o chão. O primeiro rasgou uma fenda na abaia dela, raspando suas unhas afiadas na barriga da curandeira. A criatura suspirou de satisfação ao passar a língua áspera na pele ensanguentada dela, e o corpo inteiro de Nari estremeceu em resposta, repulsa fluindo pelo sangue. Ela se debateu contra eles, finalmente conseguindo enterrar o punho no rosto do segundo ghoul quando ele se inclinou na direção do pescoço dela. Saia de cima de mim, gritou a curandeira. Ela tentou acertar o ghoul novamente, mas ele agarrou seu punho, girando o braço dela para longe. Algo estalou no cotovelo de Nari, mas a dor mal foi registrada por ela. Porque, ao mesmo tempo, a criatura rasgou seu pescoço. Sangue encheu a boca de Nari. Os olhos dela viraram para trás. A dor estava diminuindo, a visão dela escurecia, de modo que a curandeira não viu o Jin se aproximar, apenas ouviu um rugido enfurecido, o zunido de uma lâmina e dois estampidos. Um dos ghouls desabou sobre Nari. Sangue grudento e morno se empoçou no chão sob o corpo da curandeira. Não, não, por favor, ela murmurou ao ser pega do chão e carregada para fora da tumba. O ar noturno refrescou sua pele. Estava sobre algo macio e então, subitamente, sem peso. Havia a leve sensação de movimento. Desculpe, menina, sussurrou uma voz, em uma língua que até então Nari jamais ouvira outro falar. Mas você e eu ainda não terminamos.